E aí, galera, tudo bem? Vamos então à correção da prova da UX 2016 Inverno, na página 34 desse nosso material. E queria te lembrar um detalhe: quais são os pontos de interesse da UX ali na prova em si, que é o mais fácil, né? Alguns itens ligados à prova da URGS, por exemplo, interpretação de texto, que ora pode ser bem simplória, foi na prova anterior que nós fizemos e hoje vai ser bem interessante, hoje ou agora, né? Deve estar vendo esses vídeos em sequência. Hoje a interpretação vai pegar um pouquinho mais, tá? Vou te lembrar também que a técnica de interpretação da prova da UX, tipo de texto, quase sempre uma crônica e meio artigo, né? É uma crônica que tem uma opinião subjetiva, mas que, ao mesmo tempo, tem um nível culto diferenciado, tem uma opinião bastante peculiar, ela pode te pegar um pouco, tá? Então é um bom treinamento para esse tipo de entrada, não só na URGS, mas também em função dessa mistura de gêneros textuais, também interessante para o Enem. Tá? Nessa prova a gente vai ver que não tem volume de questões de correção gramatical de itens de correção gramatical como nexos de pontuação tão significativos assim, como foi nas primeiras, mas a interpretação vai te pegar. E o contraponto que esse texto coloca qual é? Espiritualidade, ciência e razão de um lado e sobrenatural, misticismo e contemplação do outro, beleza? Vai ver que esse contraponto vai resolver praticamente todas as questões de interpretação, talvez com uma ou duas um pouquinho mais complexas. Então, vou fazer o compartilhamento de tela. Nessa vez eu não vou insistir muito no texto, porque a abordagem do texto é simples, esse é o contraponto. Tá? As perguntas que talvez, a formulação das frases da pergunta, muito no estilo do Enem agora, que talvez complique um pouquinho a tua vida. Então, vamos ver como é que é a primeira. A primeira é a questão relativamente simples de correção gramatical. Deixa eu só ver, pessoal, o áudio estava bom aí, né? Que vai te perguntar assim, ó, famosamente por evidentemente não dá, né? Famosamente de famoso não tem nada a ver com evidente de evidência, um advérbio de modo, outro advérbio de certeza. Maleabilidade com flexibilidade aí são sinônimos, essa é a tua resposta, né? Aferir, que é medir, não é a mesma coisa que comprovar, correto? Aferir, aferimento, o que a gente ouve no tráfego, por exemplo, é medição. Contemplação com complacência, não. Contemplação de contemplado, tu entende o que é. Complacência é condescendência, bondade. Quando a pessoa é boazinha, tu diz que ela é complacente. Imersão, que é estar dentro, né, cara? Olha o prefixo ali, I de imersão. Não tem nada a ver com fuga, é o contrário. Beleza? Ficamos com B aqui, tranquilo. Cuida com a D agora, que a gente vai ter que fazer umas voltinhas ao texto, se for necessário. Vamos ver, tá? Lucrécia se refere ao temor da mente das pessoas com o medo do conhecimento. Não. É uma curiosidade, é um desafio, mas não um medo. Okay? Pode ser o medo do trovão, mas não de conhecê-lo, não de conhecer as suas fontes, as suas origens. O medo que as pessoas têm, segundo Lucrécio, poderia ser derrotado pela radiação solar. Bah, os caras. Não, aí é brincadeira, né? Isso aí eu vou desconsiderar, não tem nada a ver. A emancipação pela ciência se dá pela compreensão de que o homem é escravo de seu intelecto. Não, não é escravo. O intelecto é um negócio que vai libertar, é a característica, a peculiaridade que vai libertar o homem e não torná-lo escravo. Né? O caminho para ser feliz, para Demócrito, passa pela compreensão racional do mundo. Então, tu vê, aí está a tua resposta, a citação que ele faz de Demócrito. Compreensão racional vai deixar o homem feliz e não escravo, como diz na letra C. Ficamos com a letra D. E razão e transcendência não são inconciliáveis. Existe digamos assim, a tentativa da transcendência pelo sobrenatural, pelo místico, que é o que ele diz que não vai fazer, que ele não concorda, e existe a outra, pela razão, pela ciência, que vai atingir a espiritualidade, a transcendência dele. Beleza? Vamos responder então. Olha 3. Aí a gente vai ter que voltar um pouquinho para o texto, vou fazer o mesmo esquema, vou ficar na questão, vou consultar o livro aqui, tá? Na primeira da 3 diz assim, ó, o fragmento que aparece entre parênteses, 2 e 4, traz uma explicitação para o leitor que significa uma emancipação pessoal oportunizada pela ciência. E quando ele diz assim, ó, ele faz uma crítica nessas linhas 2 e 4, ou 2A4, da liberação de superstições que só fazem despertar o medo da escravidão. Então tá perfeito. Isso seria uma emancipação, se liberar dessas superstições. Superstições que também está na coluna, no campo semântico do sobrenatural, do misticismo e por diante. Então vai ser verdadeira primeiro. Segundo, é relativamente simples, né? Porque o apenas da linha 5 é bem caracteristicamente uma restrição. Apenas a compreensão tem o poder de derrotar. Somente ela tem isso. Então dá para usar o somente tranquilo, né?
Agora, a terceira, tu viu que a referência de pronomes que é uma coisa bem primária, o que se gosta muito, mas a URGS também faz a pergunta, não pode errar, sobretudo com os pronomes perdão, pessoais retos, ele, pessoais oblíquos, o, e possessivos, como agora, seus. Tá? O pronome seus retoma o medo e a escravidão. Não. Olha bem na linha 6, quando o cara diz assim, apenas a compreensão das várias manifestações naturais e de seus mecanismos internos e mecanismos internos das manifestações naturais. Beleza? Então, verdadeiro, verdadeiro e falsa a última. Questão de referência de pronomes. Essa aqui agora vai te dar um probleminha. Aqui eu vou ter que voltar para o texto também, tá? Vamos começar a partir da linha da informação 1, né? A Gleiser parte do pressuposto que não há relação entre espiritualidade e sobrenatural. É errado. Não só há essa relação, como ele diz na linha 19. Precisamos eliminar a relação entre a espiritualidade e o espírito enquanto manifestação sobrenatural. Tipo, as pessoas fazem essa relação. Ele não concorda com ela. Mas justamente se ele não concorda, é porque há essa relação. Mas que essa te enganou, vai dizer. O autor considera que tudo já foi conhecido por meio da ciência, não. Então, pelo contrário, é um longo caminho. Ele vai dizer depois, tanto nessa quanto numa outra questão interessante lembrar, que a gente nem sabe se é possível conhecer tudo. Tá? Vou usar essa citação agora nas linhas 29 a 31. Ele diz assim, porém não há dúvida de que pouco sabemos do mundo, de que estamos cercados por questões de uma complexidade que nem temos como aferir. Então a gente não pode ter conhecido tudo, porque a gente nem tem noção de medir, aferir essa complexidade. Então está errado. A segunda tem que ser 3, na verdade é letra C. O autor o objetivo das ciências físicas é identificar as manifestações da natureza e seu funcionamento. É isso aí. E aí, pela matéria, atingir a transcendência ou qualquer outra coisa similar. 5. Interpretação de novo. O estudo do desconhecido na ciência ocorre por meio dos métodos racionais, senão não é ciência. É religião ou é outra coisa. Então, a letra A, retomada tranquila da 3 da 4, né? Você vê que é a mesma, cara, a mesma ferramenta de análise, a mesma referência que eu li das linhas 29 a 31. Desconhecido na ciência está relacionado ao sobrenatural, não necessariamente. Ele diz que a gente tem que desfazer essa relação. Então não dá para ser. Não precisa ser sobrenatural, como ele fala no início do Trovão, do meio de fenômenos que a gente não conhecia, né? A relação entre espiritualidade e misticismo é um argumento defendido pelo autor, não é defendido, é rechaçado. São as duas maiores oposições do texto: espiritualidade, ciência, razão, misticismo, sobrenatural, contemplação. Então, a letra D também está errada. A contemplação não é uma forma de acesso ao conhecimento científico. E na letra E, aqui eu também vou te mostrar essa parte, não é, o Einstein não tinha percebido a importância da religião. Ele diz claramente na linha 35, através dos métodos racionais da ciência, que implicam uma devoção intelectual espiritual, como Einstein já havia percebido. Espiritual não quer dizer religioso. Ok? Ficamos então com a letra A na 5, né? 6. Vamos ver o que acontece na 6. Tá. A maior parte das pessoas considera impossível transcender por meio da razão. Isso aí está certo, né? É justamente porque ele diz que a gente tem que eliminar a relação entre espiritualidade e misticismo, porque a razão também pode nos levar à espiritualidade. Beleza? A matéria é o que existe, sua relação se dá com as forças físicas, claro. Essa é a abordagem que ele diz ao querer estudar ou chegar na espiritualidade pela ciência, pela coisa física material. O uso da razão pressupõe tornar maleável a adesão ao ceticismo. Não, nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a razão e aderir ao ceticismo, que é não acreditar em nada. Aí não existiria espiritualidade. Ceticismo, inclusive, é uma coisa que não aparece nessa análise, ok? Aqui ficamos com letra D. A 3 está errada por causa de ceticismo, adesão ao ceticismo. Voltamos na 7, uma questãozinha de referência de pronomes. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá no texto, né, para nos certificarmos. Tá? Na primeira, ele diz que o que retoma desafio da linha 33. Deixa eu encontrar aqui a linha 33. E na realidade. Espera aí só um pouquinho. Não é.
o nome que... Ah, da linha 34, aí sim, claro. Da linha 33, não. Da linha 34 é através... Não, só pode ser... Desconhecido significa que temos um desafio pela frente, que só pode ser encarado se nos dedicarmos. O desafio só pode ser encarado, aí está bem tranquilo. Tá? Verdadeira, a primeira. A segunda, o advérbio como pode ser substituído por conforme? Não, senão seria advérbio, né? Na linha 34 tem o valor adverbial, mas pode ser também conjunção, o nome dessa expressão da linha 34. E a expressão que entraria ali, ó, e como isso se dá, não é conforme, de que modo, de que jeito, de que maneira, correto? Está errado a segunda. E a oração como Einstein já havia percebido assume a função de colaborar com os argumentos apresentados na resposta da pergunta como isso se dá. Se dá como Einstein já havia percebido. Beleza? Aí é bem tranquilo. A pergunta-resposta então é verdadeiro, falso, verdadeiro. Vai ter que dar a letra C. Maravilha. Você vê que não tá... Aqui é uma questão meio que de nexos, tá? Mas em não aparecendo na parcela gramatical, ou seja, como é que nós vimos antes? Ortografia, crase, regência, concordância, anexos de pontuação, fica bem acessível. Essa aqui é meio do ano da UCS, né? Tem que passar daí, né? Alguém tem que pagar essas mensalidades. Olha a 8. A 8 vai ser incontrolável, pode ser substituído por inabalável. Não. Quando o cara diz na linha 38 assim, né? Seduz de forma incontrolável, incontrolável, intuitiva, sem controle, sem consciência. Não é a mesma coisa que inabalável. Ok? Inabalável é mais consistente. Tipo assim, a pessoa tem consciência, mas não quer. Não vai ceder. Incontrolável, a pessoa não consegue se controlar. Então está errado primeiro. Na linha 40, urgência, que ele diz se impõe como urgência, como necessidade imediata, é tranquilo, né? E na última, na linha 41, o A de essa espiritualidade natural seria assim, ó, como eu a chamo, essa espiritualidade natural, como eu a chamo, eu chamo a espiritualidade natural. Então tá certo, ficamos com falso, verdadeiro, verdadeiro, dentro da letra E, né? Isso aí. E a 9. Vamos fechar agora com mais duas de interpretação. Vamos ver se entendeu o mesmo texto. Esse teste é muito bom para isso, né? Quando o cara diz assim, a espiritualidade é definida como necessidade de conexão com o divino, não tem o divino. O divino está no nível do divino, sobrenatural, contemplação, misticismo. É a natureza, a coisa física. Isso é a espiritualidade para o autor. Errado primeiro. A espiritualidade natural e o misticismo são vistos pelo autor como formas distintas, antagônicas, na realidade, de se relacionar com o que não é conhecido. Certo? A segunda. E os métodos relacionados às ciências constituem uma forma de fazer frente ao desafio de compreender o desconhecido. É uma parcela da resposta que tu deu na segunda, né? Ou é a espiritualidade, ou da ciência, que nós vamos alcançar o desconhecido, ou é o misticismo. Ficamos com 2 e 3 aí, né? Fico a 2. E para matar, diz assim, ó, o sobrenatural só pode ser conhecido por meios diversos da ciência. A ciência não nem deve tratar o sobrenatural, nada a ver. A atração pelo desconhecido demonstra a fuga da realidade pelo homem. Não precisa ser fuga, pode ser uma vontade de conhecer, uma curiosidade de conhecer, o que ele também menciona. As duas formas possíveis de acesso ao conhecimento são a contemplação e a espiritualidade. Não, na realidade é a ciência que faz isso para atingir a espiritualidade. Tem um jogo de palavras aí, né? O intelecto serve de conexão entre a espiritualidade e a busca de conhecimento na ciência. Isso que desmente a B, perdão, a C, né? Perdão. A D desmente a C. É justamente a explicação da D que te mostra que a C está errada. O intelecto é a ferramenta, ok? Para a busca do conhecimento. Nada a ver com a contemplação, que ele diz que não é o canal. E a inteligência humana é capaz de avaliar a complexidade. Não, lembra desse trecho aqui, ó, das linhas 29 a 31, que ele diz uma complexidade que nem temos como aferir, medir, não tem como a gente saber se o ser humano é capaz de avaliar. Nós estamos apenas começando a fazer isso. Beleza? Tchê, fechou as provas UX. Algumas provas surpresa aparecerão, acho que tu vai gostar bastante. E logo depois, pessoal, desse material da UX, a gente vai fazer uma revisão de ortografia peculiar para o PP, para o Código de Provas. Boa sorte, os exercícios serão bem interessantes.
Aí, valeu, galera. Pessoal, na dúvida, plantão todo dia, individual, coletivo, é tu que sabe. Aí, valeu.